ferro na bobina, a intensidade do campo magnético aumenta muito e a combinação entre bobina e núcleo se torna um eletroímã. Esse potente eletroímã pode ser usado para atrair uma grande variedade de coisas. Quando a corrente que passa pela bobina é desligada, o campo desaparece e o núcleo de ferro deixa de ser magnético. Mas o que existe de especial no núcleo de ferro que faz ele magnetizar e desmagnetizar quase instantaneamente? Por que é quase impossível magnetizar cobre? E por que metais como o aço, uma vez magnetizados, retêm seu magnetismo por muito tempo depois que a corrente é desligada? Para as respostas, temos que observar mais atentamente um átomo típico. Quase todo o átomo consiste de espaço vazio. Sua massa é concentrada em um pequeno núcleo carregado positivamente. Girando ao redor do núcleo, encontram-se minúsculas partículas carregadas negativamente, denominadas elétrons. Para seguir seu movimento, vamos representar as trajetórias dos elétrons por órbitas circulares. O movimento de um elétron ao redor do núcleo é muito parecido com o movimento de um elétron através de uma única espira de fio em uma bobina. Além de determinar os polos norte e sul de uma bobina, a regra da mão esquerda para bobinas também pode ser usada para mostrar a localização dos polos para órbitas dos elétrons. Cada órbita de elétron produz um campo magnético com um polo norte e um polo sul. Entretanto, o movimento de todos os elétrons é tão ao acaso que os campos magnéticos tendem a se cancelar uns aos outros. Mas não pense que isto é tão simples. Além de se moverem ao redor do núcleo, cada elétron também gira sobre seu eixo, produzindo ainda outro campo magnético. Novamente, a regra da mão esquerda para bobinas pode ser aplicada para mostrar o sentido do campo magnético do elétron. São possíveis dois sentidos de giro, resultando em duas orientações de campo diferentes. Normalmente, os campos magnéticos produzidos por esses elétrons que giram se cancelam, da mesma maneira que são cancelados os campos das órbitas do elétron. Assim, o resultado é que a maioria dos átomos não possui um campo magnético global. Materiais consistindo desses átomos não são atraídos a ímãs. Uma exceção importante é o ferro. Um átomo de ferro tem 4 elétrons girando mais num sentido que no outro. O resultado é que seus campos não são cancelados ou equilibrados. Portanto, o átomo de ferro tem um campo magnético resultante. Entre os elementos comuns, somente 2 outros, o níquel e o cobalto, possuem átomos que são pequenos ímãs. Dizemos que esses átomos são ferromagnéticos. E os chamados dipolos magnéticos, significando 2 polos. Eles podem ser considerados minúsculas agulhas de bússola, apontando para o norte. Em materiais ferromagnéticos, esses minúsculos dipolos interagem, fazendo com que grandes aglomerados se alinhem no mesmo sentido. Um aglomerado de dipolos em que todos apontam no mesmo sentido chama-se um domínio. Normalmente, domínios têm largura de cerca de 1 milímetro e contêm milhões de átomos, com cada domínio apontando em um sentido diferente. Mas quando a barra é exposta a um campo magnético, os domínios que estão apontando no mesmo sentido que o campo crescem e tomam posse dos outros domínios. O núcleo agora possui um campo
que é consideravelmente mais forte que o campo original da bobina. Quando o movimento de elétrons para, os dipolos perdem o alinhamento e, gradualmente, de novo formam domínios ao acaso. Mas, com o aço, os resultados são diferentes. Os átomos de carbono adicionados ao ferro para fazer o aço impedem que os átomos de ferro voltem a posições ao acaso quando a corrente é desligada. O resultado é que a barra de aço permanece magnetizada. Se a barra for quebrada, o alinhamento dos domínios permanece o mesmo em cada metade. E assim, cada pedaço passa a ser um ímã com dois polos. Se batermos repetidamente em um ímã, os domínios podem gradualmente sair de seu alinhamento. Aquecer um ímã a alta temperatura também faz os átomos saírem do alinhamento, transformando o ímã em uma barra de aço comum. Quando o metal resfria, os átomos formam um conjunto de domínios ao acaso. Mas, se a barra de aço quente for colocada em um campo magnético potente e depois resfriada, os domínios formam novamente um alinhamento forte e uniforme no sentido do campo magnético. Agora, quando a corrente é desligada, os domínios permanecem alinhados e a barra de aço se torna de novo um ímã permanente. Mas o que acontecerá se colocarmos um condutor que conduz corrente em um ímã? A resposta encontra-se no princípio do motor.